Fala aí, pessoal. Como é que vocês estão? Aqui é o Matheus Calmon, Socrateus. E hoje, como vocês viram no título aí, a gente vai falar como a virtude pode mudar o seu ano de 2026 e a sua vida também. E tem uma frase do dia, que ela é: a virtude é o caminho do meio. E essa frase, ela me traz muito essas datas comemorativas. Hoje é dia 2 de janeiro, virada de ano. E principalmente nessas datas, assim, Ano Novo, Natal, a gente tanto nessas datas quanto em confraternizações, assim, né, eventos, a gente para ter muitas emoções, muitos sentimentos, né? Acaba gerando um certo movimento nas pessoas de, de estarem juntas, estarem pertas, criam expectativas, criam metas, e com isso vem outras coisas também. Então, principalmente no final do ano ali, né, a gente tem o Natal, então aquela expectativa de ganhar um presente ou receber um presente, passar a ceia bem, né, que é o que todo mundo espera. No final do ano também ter um bom final do ano, a gente para refletir como foi o nosso ano, o que a gente quer para o próximo ano, e com isso vem uma grande expectativa, vem um grande pensamento, um turbilhão de pensamentos, que gera, querendo ou não, um pouco de um sentimento bom, né? Quando a gente para ver o que aconteceu, o que a gente quer que aconteça, a gente vem com esse sentimento bom. E o Natal também traz esse sentimento bom também, tanto como outras festas, como aniversário. Inclusive, eu tenho muitas lembranças, principalmente de quando eu ia fazer aniversário, que eu ficava muito ansioso. Nossa, eu ficava, tipo, contando os dias para esperar chegar o dia do meu aniversário, que era o dia que eu sabia que eu ia ganhar presente, eu ia comer salgado, eu ia encontrar os meus amigos, ia se reunir todo mundo, e eu ficava ansiando por isso o quanto antes, sabendo que isso ia acontecer. Então, eu ficava contando amanhã falta 4 dias, amanhã falta 3 dias. E normalmente, quando faltava um dia para o meu aniversário, eu ficava doente. Então, esse extremo de felicidade, esse extremo de pensamento ali em cima dessa data, me trazia esse problema, que era eu ficar doente ali, inflamava minha garganta, começava a ter febre, e da festa eu era o que menos curtia. E isso me faz sempre parar para pensar nessas datas, assim, né? Porque o pessoal entra numa euforia muito grande, acaba bebendo demais, acaba fazendo as coisas sem pensar no impulso da alegria. E isso também me vem o outro lado, que é um pouco da tristeza, do cansaço, né? Da preguiça que acontece pós isso acontecer, porque nesse momento, né, depois do Natal, que a gente vê aquele pratão de comida que a gente queria comer muito o ano todo, e aí come naquela gula, e no outro dia tá passando mal de tanto comer e de tanto beber também, porque era um momento que você não encontrava as pessoas, e aí você tá muito feliz e você bebe demais. E aí no outro dia e o outro dia vem, você tá mal, você tá angustiado, você tá de ressaca, você tá com preguiça ali realmente para continuar com aquela alegria que você tava, mas seria algo impossível naquele momento de alegria extrema você continuar com ela para sempre, porque ela sempre vai passar, assim como a ressaca, né? E isso é, me faz lembrar de dois livros que eu li esse ano que me traz um pouco desse caminho da virtude, né? Que é o caminho do meio. E quem traz isso é Aristóteles. Tem até um trecho que eu vou colocar aqui para vocês verem que ele traz que o caminho do meio ele é o meio termo entre esses polos, essa polaridade. Tanto que ele traz um exemplo, se eu não me engano, que é da coragem, como a coragem é uma virtude. Entre você estar com muito medo e você estar sendo imprudente sem pensar na sua atitude. Como assim? Vamos colocar o exemplo de uma pessoa atravessando a rua. Né? Uma pessoa que ela atravessa a rua sem olhar para os dois lados, ela acaba sendo imprudente. Ela não é corajosa. Ela é uma pessoa burra. Ela está se sujeitando ao risco de atravessar a rua e ser atropelada.
inconsequentemente. E a pessoa que não atravessa a rua, ela está sendo um outro polo disso, que é o medo. Ela não vai atravessar nunca e ela nunca vai descobrir o que vai ter do outro lado, assim como a pessoa que não olha para os dois lados. Então a virtude é você exatamente estar no meio termo entre você não se prender no medo de não ir, mas também não ir sem pensar. Então é você ir de uma forma racional. Como que eu posso chegar lá? Como que eu posso sair daqui? Então, isso também me faz lembrar um outro livro, que é o Caibalion, que ele já traz de uma visão um pouco mais esotérica em 7 leis. Ele fala de 7 leis herméticas, de Hermes Trismegistus, e uma delas que fala sobre isso, né, do caminho do meio, que é uma das leis é a polaridade. A lei da polaridade, ela fala que tudo tem polos, então tudo tem dois lados. E eles são complementares, então o frio complementa o calor, o alto complementa o baixo, o amor complementa o ódio, né? A raiva complementa a serenidade. Então, todos esses polos são complementares. Um não existe sem o outro, né? E quando a gente traz isso, ele também traz uma parte que é da neutralização em uma outra lei, que é a lei do ritmo. O ritmo traz que a gente sempre, até como eu disse antes, a gente sempre sai de um estado para outro estado. Como assim, Matheus? A gente sempre, quando a gente está no momento de muita felicidade, extrema felicidade, a gente vai para um estado de muita tristeza, de muito cansaço. Então, se a gente, tipo, encontrei todos os meus amigos aqui no meu aniversário, vou curtir, vou meter o louco. Provavelmente no outro dia você vai estar muito cansado, você não vai estar tão disposto quanto você estava no seu aniversário. Muito provavelmente o oposto disso. Você não vai estar querendo socializar, vai querer um tempo ali só para você. E ele traz essa neutralização na lei do ritmo, porque o ritmo ele traz que a gente está sempre indo de um lado para o outro. Sempre a gente, quando sai de um estado de amor, provavelmente a gente vai entrar num estado de ódio. Sempre quando a gente sai de um estado de alegria, a gente vai para um estado de tristeza. Sempre quando a gente sai do calor, a gente tende a ir para o frio. Então, o ponto é você não ir para o extremo polo dessas polaridades, porque sempre a gente vai variar. E a neutralização é o quê? É você se manter num estado mais mediano. Quanto menos para um lado você mais, quanto menos para um lado você tende a ir, mais você consegue se concentrar no que está acontecendo e se manter firme nisso. Porque quando chega essas datas, muito provavelmente a gente se deixa levar. Ah, é ano novo, vou curtir e tudo mais. Mas aí o outro ano vem e a gente continua, né, nessa angústia ou nessa felicidade que também não está levando a gente para lugar nenhum. E a virtude, ela traz exatamente isso. Como a neutralização, a virtude é esse caminho do meio. Então, eu queria saber aí também de vocês como que vocês se tornam pessoas virtuosas. Como que, dentre esses polos que todos nós passamos, de alegria, de tristezas, como a gente se mantém não neutro, porque ninguém está isento de sentir, mas como a gente não se deixa levar por eles. E é isso que eu queria saber, que vocês comentem aí. E se vocês tiverem alguma frase interessante, pode comentar aí para a gente analisar e postar aí e comentar sobre ela. Se você gostou, deixa o like aí e até o próximo vídeo.